Boa noite. É com muita alegria e sob a égide do nosso Mestre Jesus que estamos iniciando nossas atividades de hoje. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais uma noite de estudo. Nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz e o assunto de hoje é relativo ao capítulo 156, cujo título é O Vaso, e que está em Paulo, capítulo 4, versículo 4. E para falar sobre o tema O Vaso, é com muita alegria que convidamos agora a nossa amiga Lilian Mamed, que é palestrante espírita e colaboradora do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vinda, Lilian. Boa noite. Fico muito feliz, de estar aqui à frente, mas ao mesmo tempo o coração faz assim, bate acelerado, que é uma responsabilidade muito grande que nós temos de estudar e de tentar passar um pouquinho de conhecimento que ainda a gente tenta vivenciar. E aí, caiu para mim, no livro Vinha de Luz, o título Vaso. E Paulo, vamos falar um pouquinho, que o Paulo disse ali para nós, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. A gente entende, que o vaso é o nosso corpo. E ele fala em santificação e honra, Será que a gente está dando o verdadeiro valor e respeito para este corpo? A gente hoje vê máquinas, celulares, que porta tudo, que vai até a Lua. Hoje eu fico fascinada, porque quando eu era criança, eu ficava imaginando, eu falando assim e vendo a pessoa quando ela está distante. E hoje isso acontece, E o trabalho que o ser humano tem, o cuidado de fabricar algo tão interessante para que a gente possa usar. E a espiritualidade, quando quando a gente vem reencarnar, tem aquele todo cuidado de tratamento para o nosso corpo. Vai lá, faz, ainda a gente, como espírito, a gente vai lá ver antes da nossa reencarnação como vai ser o nosso corpo. E aí você pode até palpitar. Olha, eu acho que pode pôr um tiquinho de defeito, que está perfeito demais. E aí a gente percebe que o corpo... Às vezes, quando eu estava estudando, eu fiquei pensando no corpo. A capacidade que tem o corpo de... Um machucadinho que a gente machuca, de regenerar ali, de fechar a ferida, e ela vai fechando aquela ferida e dá uma pequena cicatriz, às vezes nem dá cicatriz. E eu fico pensando no corpo inteiro. Nós podemos produzir um ser humano. Imagina essa capacidade que nós temos de gerar um filho, de gerar um outro corpo dentro de nós. E eu fico fascinada com Paulo, porque ele nos traz nas suas cartas como a gente deve agir diante disso tudo que a gente tem. Porque a gente fica pensando, mas como é que eu vou agir certo com o meu corpo? E ele fala em santificação e honra. Vamos respeitar o nosso corpo. Aí eu trago o que os espíritas falam do corpo humano. O corpo humano é considerado o invólucro material que abriga o espírito para a realização de suas tarefas na Terra. É visto como instrumento para a evolução do espírito. Um santuário a ser cuidado e valorizado. O corpo físico é um meio pelo qual o espírito interage com o mundo material, sentindo, agindo e aprendendo. Então, nós precisamos vir com esse corpo para que a gente possa evoluir, sentir as pessoas. E tem um mosquitinho aqui, gente, que está incomodando.
E é necessário para que a gente possa vir e a gente melhorar cada vez mais. Vocês sabiam que o nosso corpo, né, composto por 70% da água? É muita água, né, gente? Olha para você ver o desenho. 70% o nosso corpo é de água. E aí, que a água pode sofrer... nós descobrimos, né, o pesquisador, que a água pode sofrer influência e modificar a estrutura molecular através dos sentimentos, palavras e pensamentos. Este pesquisador japonês, ele chama Masaru Emoto, ele descobriu que ele poderia congelar uma molécula de água. Então, ele colocou lá uma água onde todo mundo falava coisas boas. Todo mundo. Chegava, bom dia. Nossa, mas que água, gente. Que água limpa. Nossa Senhora. Gente, acho que está no meu cabelo. Espera aí um pouquinho. Ele gostou de mim. Eu tomei banho, viu, gente? Né? Que água maravilhosa. Nossa, você é linda. E a outra água foi de ódio. Colocou música pesada, falou palavrão, né? E aí ele congelou uma molécula da água boa e uma molécula onde tinha o ódio. E aí, microscopicamente, ele mostrou onde foi falado o amor, né? Simétrica, linda, formava os desenhos lindos, e a do ódio não tinha nem estrutura, né? Até a água ela ficou turva, né? Então, olha para você ver como a água, né, ela sente. Imagina o nosso corpo, que é 70% de água. Com apoio, né? Uma água de apoio, e aí amaldiçoava a água. Olha para você ver a diferença, né? Simétrica, com desenhos, e amaldiçoada não tinha forma alguma. Obrigado. Palavras de insulto, né? Muito bacana, né? Da gente pensar, né? Então, a gente tem que ter cuidado. E aí, a gente tem que começar a pensar como é que a gente deve agir na nossa vida para isso não acontecer. E nós estamos dentro de uma casa espírita, onde tem os ensinamentos que mostram como devemos agir diante do outro, ou até mesmo com a gente. Nós podemos, né, pensar, porque tem muita gente que chega no plano espiritual antes da hora. Por quê? Porque nós temos inconstâncias da nossa vida, onde o nosso corpo vai adoecer. E aí, a gente tem essas inconstâncias que a gente gera realmente uma doença. Vocês já perceberam quando você fica brava, com raiva, dá dor de cabeça, seu coração acelera, te faz mal, né? Isso já é um motivo para você sentir que tem algo errado com o corpo da gente. E essa história do Bellarmino Bicas, eu não sei se vocês conhecem, que é das cartas e crônicas do Irmão X, é muito engraçada, porque ele estava lá no plano espiritual, e quando ele estava lá, ele foi dito como um suicida inconsciente. E era para ele viver 80 anos, só que ele morreu aos 58 anos. E ele já tinha 20 anos que ele era espírita, né? E quando ele, lá no plano espiritual, ele deu de cara com Humberto de Campos, ele falou assim: ô Humberto de Campos, já que você está escrevendo o pessoal lá da Terra, eu vou te falar, né, o que me aconteceu, para que possa ter, para nós, aqui, um alerta.
E aí ele percebeu que ele tinha um azedume muito grande, né, na vida dele, e ele começou a listar, né, o que ele fazia. Aí ele colocou lá, ó, 1811, em razão de contrariedade em família. Ninguém tem contrariedade aqui com a família, tem? Eu tenho. Né? Às vezes a gente tem uma família grande, aí um fala uma coisa, o outro entende outro. Né? Ele pôs lá 1811, mas eu acho que é isso. Isso foi um termo também que fez com que o corpo dele adoecesse. 906, por indispor-se dentro de casa, em questão de alimentação e higiene. Tira essa toalha de cima da cama. Não, por que não arrumou a cozinha até agora? Não estende a cama. Não é assim que a gente faz? Isso é uma contrariedade também. Em vez da gente falar assim, oi, posso te ajudar hoje a arrumar a cozinha? Nossa, coloquei a toalha aqui hoje, mas me desculpa, eu vou colocar lá no varal para secar. Então, são coisas pequenas. 1614, por alterações com a esposa em divergência na conduta doméstica e social. Também pode ser o contrário, né, gente? Ele ali está falando, né, que ele não concordava com algumas coisas que a esposa dele dizia, né, brigava em vez de ajudar. Né? Então, é uma coisa também que a gente faz no nosso dia a dia. 1801, por motivos de desgosto com filhos, genros e nora. Gente, não aceita a pessoa como ela é. Então, a gente não tem paciência com os filhos, a gente não procura conversar, a gente acha que só a gente que está certa, então a gente acaba tendo desgosto dentro de casa. Ô, gente, esse aqui eu errei na letrinha, viu? Mas dá para ler. 11, por descontentamento com os netos. Né? Ai, meu neto não vem me visitar. Né? E também não levanta para poder ir lá ver os netos também, não. Fica só reclamando. Né? 1015, por entrar em choque com chefes de serviço. Né? Não aceita ser mandado. Tudo está ruim no trabalho. Não procura melhorar o ambiente de trabalho. Não procura ser amigo. Sempre está reclamando. 1333, por incompatibilidade no trato com os colegas. É aquilo também, a gente não aceita que o colega seja diferente de você. Não aceita que o seu amigo pode ter outro amigo. Eu torço para um time, você torce para o outro. Não aceita. Isso também faz uma irritação, azedume, né? Em virtude de 1012, em virtude de reclamações de fornecedores e lojistas, em caso de pouca monta, quando recebe algo que não pediu e etc. Então, assim, isso aí vira e mexe a gente faz, né? Eu pedi uma roupa e veio, mas não foi esse que eu pedi. Em vez de falar assim, não, vou lá, vou ligar, vou tomar um jeito e vou devolver e pedir que eles mandam a certa. Não, eu vou xingar tal, e também não tomo a atitude de ir lá e olhar, porque às vezes a pessoa lá estava tão distraída, ela nem percebeu. 614, por mau entendimento com vizinhos. Ninguém tem mau entendimento com vizinho? Não, de jeito nenhum, né? Pois é, vocês são um amor, gente. Então, assim, coisas pequenas. Por ressentimentos, 315, por ressentimentos com amigos íntimos. Aquele amigo meu não me convidou. Tem tanto tempo que eu conheço aquela pessoa e essa pessoa nem tinha para mim. Está acabando, viu, gente? 1089, por melindres, ante o descaso de funcionários, empregados, instituições diversas. Qualquer coisa se acha melhor que o outro.
por aborrecimentos com barbeiros e alfaiates. Na época dele, né, tinha alfaiates. Hoje até que está tendo barbeiros, antigamente não tinha. Né? Fui lá, cortei o cabelo, não ficou do jeito que eu queria. Não era isso que eu queria. É assim que a gente faz. Aí briga, xinga. E aí a gente fica chateado. Vamos criar o quê? Uma gastrite no estômago. Por desgostos com motoristas e passageiros desconhecidos, em viagens de ônibus, automóveis particulares, bondes, lotações. Ninguém fica irritado no trânsito, né? Ninguém. O mosquitinho voltou, gente. Ninguém fica irritado, que todo mundo é um anjo, né? Eu sou uma que eu estou tentando aprender. Por desavenças com leiteiros e padeiros. Na época, né, a pessoa não podia ter insônia, que ela ia lá, uai, mas o pão não está quente? Você colocou pão velho? Né, a gente já começa a aborrecer logo de manhã. 820, por malquistar-se com garçom em restaurantes e café. Ele senta à mesa e chama o garçom. O garçom traz o que ele não queria, ele já começa a se irritar. 211, por ofender com dificuldades em serviços telefônicos. A pessoa está te ligando, ela está trabalhando e você se irrita porque te ligou na hora que você está fazendo almoço, na hora que você está conversando com alguém, na hora que você está almoçando, e você se irrita. 90, por motivos de controvérsias em casas de diversões. Até na hora de divertir, a pessoa implica por alguma coisa. 815, por opiniar-se com opiniões alheias em matéria religiosa. Não respeita a religião dos outros. Né? A gente tem, principalmente nós que somos espíritas, a gente tem que respeitar. Né? A religião que faz um homem de bem, que ela está certa, qualquer uma. Por 217, por incompreensões com irmãos de fé no templo espírita. Será que isso tem? E muito na casa espírita. A gente se irrita porque o outro melindrou com alguma coisa que você falou, ou por trabalhos que não tá sendo conveniente, e com roupa dos outros, e vai. Nós temos, dentro da casa espírita, com o conhecimento que a gente tem. Essa é a melhor de todas, porque é 901 por engano, ou inquietação diante de pessoas imaginárias, ou da perspectiva de acontecimentos desagradáveis que nunca sucederam. Amor, a minha mãe vai vir passar o final de semana. O quê? De novo? Mas ela vai vir, eu não comprei. Aquela velha só sabe comer e dormir. Ah, não, que não sei o quê. Aí chega o final de semana. Ô, filha, eu não vou vir. Ficou com raiva por engano, sem motivo, né? Porque ainda nem tinha acontecido. A gente tem esses ataques de ansiedade antes das coisas acontecerem na nossa vida. E aí a gente traz mais doença para o nosso corpo. E ele somou, no total de 16.386 exasperações inúteis. Então, assim, são infinitas coisas que a gente sofre e prejudicamos o nosso corpo. Tudo é mental que nós trazemos para nós mesmos e fazemos mal para o nosso corpo. O tempo todo. Então, o que devemos fazer para que a gente possa dar esse valor e respeito? Primeiro, conhecer você mesmo. Quais são? Igual ele até listou. É até bom a gente fazer isso na nossa vida. A gente fala que antes de dormir, falar, né, algo que eu fiz e eu não quero fazer. Vou listar, isso aqui eu não quero fazer mais. É a gente ter tolerância com as pessoas. Eu sei que não é fácil, gente, que eu também lido com isso.
compreender que certas pessoas não aceitam, né, aquilo que eu estou dizendo. Então, a gente tem que ter paciência. É respirar antes de responder, né, porque as palavras, você vê que as palavras fazem com que a gente passe mal. A gente viu na experiência das moléculas da água que faz mal, né, porque o corpo reage. Isso faz com que a gente atrai. Lógico que nós temos predisposição, quando reencarnamos, de trazer algumas doenças devido aos nossos atos do passado. E é para que a gente possa melhorar diante daquilo que eu fiz. Mas pode acontecer, diante de minhas atitudes também, que eu não preciso passar por tantas doenças, né? Porque eu estou modificando a minha vida, eu estou modificando o meu modo de ser. Não é fácil, gente. Nós temos hoje o recurso da medicina. E a medicina, ela faz com que você procure um médico quando você sente uma dor. E, às vezes, você sente uma dor e você vai lá na farmácia, você mesmo toma medicação e as coisas vão piorando. Deus colocou os médicos para que a gente possa ir até eles. É normal. Não vai cair, não, viu, Tiago? Ela faz barulho, mas ela não vai cair, não. E ele dá a nossa vivência com o conhecimento. Ele chega, Lília, está aqui o conhecimento. Igual o Belarmindo, ele trouxe um conhecimento para a gente, pelo Humberto de Campos, para que a gente deve agir totalmente ao contrário do que ele fez, para a gente não chegar no plano espiritual e falar, não, que perdi o quê? 20 anos, foi isso mesmo? 20 anos? Ele está 58, 20 anos de vida. É muita coisa. Né? Oi? Pois é, aí, ó, tá vendo? Desculpa a matemática aqui. Mas a gente deixa, né? Oi? É 22? Então tá bom. Você precisa fazer exercício. Hoje é dia de eu fazer limpeza lá em casa, não vai dar, não, vou fazer exercício, não. Para que é o exercício? Para a gente manter o corpo, as coisas funcionarem, circularem melhor, se sentir bem. Mas a gente gosta de passar para frente outras coisas, a gente não se cuida. Paulo de Tarso, por que ele foi o vaso escolhido? Apesar que ele perseguiu cristão, né? Mas fazia outras coisas que, né, não era legal, mas ele foi escolhido porque ele tinha disciplina. Todos nós devemos ter disciplina. Então, no dia a dia, com o conhecimento que eu tenho que começar a pensar, falar assim, não, eu aprendi isso. Então, se o vizinho me irritou, o que eu posso fazer para melhorar? Vamos pensar numa coisa? Em vez de eu ir lá e falar assim, vou chutar o lixo dele, porque o lixo dele avançou no meu passeio. Não, vamos tentar botar uma coisinha aqui para a gente colocar junto. Vamos tentar resolver. Se não resolver, reza para ele. Precisa ficar com raiva, reza, porque tem gente que não tem o conhecimento que a gente já tem aqui. Então, a gente tem que começar a ver a vida com bons olhos. Tirar aquele olhar ruim de ódio. Começar a perceber que o outro também está em processo de evolução. E eu estou aqui dentro da casa espírita. Eu já tenho o conhecimento. Vivenciar, começa a vivenciar consigo próprio primeiro. Vou cuidar do meu corpo. Porque não é que a doutrina espírita, ela proíbe você. Meu marido teve uma vez que ele falou comigo, que depois que eu tinha entrado para a doutrina espírita, que eu tinha parado de fazer as coisas por causa disso. Aí eu peguei o livro do Evangelho, o livro dos Espíritos, e falei assim, lê e vê se tem alguma coisa aqui que está proibindo. Não proíbe.
Os excessos que a gente faz nas nossas vidas é que faz mal. As coisas estão aí, lógico, para a gente aproveitar, mas a gente exagera. Como falou com coisas tóxicas. Vou experimentar, aí vou e vai. A gente tem que começar a gostar da gente, a gostar de viver, porque nós temos um tempo aqui para ficar. Nós temos esse tempo. Então, eu ia ficar com muita raiva de mim se eu chegasse lá, faltando 20 anos ainda para eu poder desencarnar. Ainda mais sendo espírita. A gente ia ficar contrariado. Poxa, que custa eu mudar um pouco, tentar, porque não é só vir assistir palestra, não é só vivenciar, gente. Quando eu vou tomar um passe, quando eu entro para tomar um passe, a espiritualidade vem com força total para tentar ajudar a gente. Ela vem para te curar, mas só depende de quem? Dos meus pensamentos, do que eu vivo lá fora, como eu saio daqui. Eu tenho que começar a pensar assim, poxa, a espiritualidade veio, eu senti a presença dela, ela doou todas as suas energias junto com o passista, e eu não vou me modificar. Eu vou chegar em casa, eu vou ver a cozinha toda atrapalhada, em vez de perguntar, por que você não arrumou? Não, pode deixar que eu vou dar um jeito, vou te ajudar. Vem cá, eu lavo, você seca. Em vez de brigar com a pessoa. Porque o mal que a gente faz é só a gente mesmo que faz, não é o outro. Não é o outro, não é a Isabela comigo, é eu mesmo, porque eu estou aceitando isso. E quando eu maltrato a outra pessoa, volta em dobro para quem? Para mim. Então, para que eu tenha saúde e respeito para o nosso templo, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Só há um templo no mundo, e é o corpo humano. Não é igreja, não é casa espírita, que vai fazer com que a gente vai melhorar. Somos nós. Com o nosso entendimento, com a nossa coragem, com a força da espiritualidade, com Deus, nosso Pai, que está todos os dias torcendo por cada um de nós. E quando a gente maltrata o nosso corpo, e a gente chega no plano espiritual, e a gente vai de novo reencarnar, vai estar faltando alguma coisa. Um pulmão, que eu fumei bastante, matei alguém, usei minhas mãos com mau uso, vai ter o defeito no corpo. Eu quero reencarnar perfeita novamente. Perfeita, tudo funcionando. Então eu tenho que começar a pensar nisso. Eu tenho que começar a pensar na minha vida futura, porque eu sei que eu estou num mundo de provas e expiações e que eu ainda tenho que voltar. Então vamos começar a cuidar do corpo, a amar mais o corpo, prestar mais atenção nas pessoas ao nosso lado, entender a pessoa, até quando a pessoa vem com ira. Nós temos a capacidade de cura, nós mesmos. Não é? Jesus falava com seus apóstolos, vocês têm a capacidade de cura, vá curar. Mas ele curava por quê? Era ele ou era a pessoa? A pessoa tinha fé, a pessoa se amava, a pessoa queria realmente a mudança. E ela resolveu ter disciplina, assim como Paulo. Vamos ser o vaso escolhido de Jesus e vamos melhorar cada dia mais. Se eu falei alguma besteira, a gente pode falar comigo, viu? Porque eu também estou aprendendo a amar a mim mesmo, sorrir mais, olhar mais o outro, principalmente o marido, porque a gente convive mais. É o dia a dia. Mesmo, gente, que for difícil, reze, ore,
E assim a gente volta com um corpo perfeito e melhor, saudável, para que a gente possa prosseguir mais uma vez em nossa evolução. Quero agradecer a todos, eu fico muito feliz das oportunidades que nós temos aqui. E que que possamos viver cada vez mais ainda, porque antigamente a gente vivia menos, porque a gente não conhecia a higiene, a gente não tinha tantos médicos que hoje nós temos. Então, nós temos essa possibilidade de viver mais. Até 100 anos, se a gente quiser, a gente pode viver. Se Deus fala assim com você, você vai morrer a 60 anos, aí Ele fala, não, mas esse vaso tem muita coisa a mostrar ainda. Esse vaso ainda pode amar aquele, pode ensinar aquele. Então, eu vou deixar ele mais tempo aqui, que ele está sendo um apóstolo. Então, vamos ser apóstolos de Cristo, vamos nos amar, vamos ser esse vaso iluminado de cada dia. Agradeço a todos.